Boa noite. Quem vos cumprimenta com a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, irmão Luiz Henrique. Que Deus os abençoe em nome do Senhor Jesus Cristo. Vamos compartilhar uma porção da palavra do nosso Deus para a nossa edificação espiritual nessa noite. Vamos falar sobre a fé. Nós vamos iniciar lendo o texto que está em Hebreus capítulo 11, verso 1, que nos diz assim: Ora, a fé é a certeza de que haveremos de receber o que esperamos, e a prova daquilo que não podemos ver. Vamos repetir. Nós vamos ler aqui em 3 versões. Então vamos repetir esse versículo que agora lemos. Ora, a fé é a certeza de que haveremos de receber o que esperamos, e a prova daquilo que não podemos ver. Em outra versão diz-nos assim: a fé mostra a realidade daquilo que esperamos. Ela nos dá a convicção de coisas que não vemos. Repetindo, a fé a fé mostra a realidade daquilo que esperamos. Ela nos dá a convicção de coisas que não vemos. E temos ainda uma outra versão que diz assim: Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Repetindo, ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Nós lemos aqui então 3 versões: a King James, a Nova Versão Transformadora e a João Ferreira de Almeida atualizada. Então veja bem, aqui nós temos o conceito de fé. O que vem a ser a fé? A fé, ela é uma convicção daquilo que nós esperamos, daquilo que nós cremos que já aconteceu. Amém? Existe uma diferença entre fé e esperança. A esperança, ela deve ser decorrente da fé. Eu creio que vou receber, mas creio como quem já recebeu. Eu não recebi ainda, mas a minha convicção é tal, a minha confiança é tal, que eu creio plenamente que já recebi aquilo que me foi prometido. Amém? Então, por que nós podemos crer nas promessas de Deus? Nós vamos então, veja, Hebreus capítulo 10, versos 22 e 23. Por que nós podemos crer nas promessas de Deus? Por que nós podemos ter tal fé em Deus, tal fé nas suas promessas? Quais promessas, irmão Luiz Henrique? As promessas de Deus contidas na Bíblia Sagrada. Todas as promessas de Deus contidas na Bíblia Sagrada são por direito destinada a mim, a você, a nós cristãos. Amém? Merecemos receber as promessas de Deus? Não, claro que não. Somos falhos e pecadores, mas através do Senhor Jesus Cristo, que já as conquistou para nós, nós podemos recebê-las. É claro que a maioria delas, se não todas, são condicionais. E a principal condição é exatamente essa: é crer no Senhor Jesus, reconhecer e confessar, crer de todo o coração e confessar ao Senhor Jesus como nosso Senhor e Salvador.
crer que o Senhor Jesus é o Deus Filho, o Filho de Deus, o Pai, que veio, viveu como homem, entregou a si mesmo, se sacrificou a si mesmo, por amor a nós, em obediência a Deus, ao Pai, para se tornar o Salvador de todo aquele que nele crê. Então, através do sacrifício do Senhor Jesus, é que nós passamos a ter direito às promessas de Deus. Vamos ler então em Hebreus 10, 22 e 23. Diz assim a Bíblia Sagrada: portanto, acheguemo-nos a Deus com um coração sincero e com absoluta certeza de fé, tendo os corações aspergidos para nos purificar de uma consciência culpada e os nossos corpos lavados com água pura. Então, nós somos perdoados, os nossos pecados são perdoados, nós somos lavados através desse perdão. É um simbolismo, é um significado espiritual. Os nossos pecados são apagados, nós nos tornamos limpos pelo sangue de Jesus. Limpos de quê? Limpos dos nossos pecados. Sem duvidar, mantenhamos inabalável a confissão da nossa esperança, porquanto quem fez a promessa é fiel. Sem duvidar, mantenhamos inabalável a confissão da nossa esperança, porquanto quem fez a promessa é fiel. Então, quem tem essa fé, essa confiança, essa convicção em Deus e nas suas promessas, pode esperar confiadamente o cumprimento das promessas. Amém? Uma a uma, gradativamente, na medida em que nós vamos cumprindo os requisitos que Deus exige de nós, que Deus requer de nós, na sua própria palavra. Amém? Glória a Deus. Porquanto quem fez a promessa é fiel. Então, Deus é fiel. Deus é fiel a si mesmo. Amém? Ele não é homem para que minta e nem filho do homem para que se arrependa. Ele é fiel a si mesmo, ele é fiel à sua palavra. O compromisso de Deus é com a sua palavra. O compromisso de Deus, em outras palavras, é consigo mesmo. É com quem ele é com os seus princípios, é com a sua vontade expressa, declarada, registrada na sua palavra, que é a Bíblia Sagrada. Amém? Então nós podemos confiar nas promessas de Deus, porque Deus é fiel. Ele não muda, ele não sofre variação. Amém? Ele é o mesmo ontem, hoje e será o mesmo eternamente. Glória a Deus. E a sua palavra jamais passará. Glória a Deus. Tudo pode mudar, mas Deus não. Deus é o mesmo. Tudo pode mudar, tudo pode ser transformado, mas a palavra de Deus é a mesma. Ela permanece a mesma para sempre. A sua vontade é a mesma. Tanto assim que Deus tinha um plano original e ele enviou com sacrifício o próprio Filho para que aquele plano original criado para o homem aqui na terra fosse restaurado. Amém? Glória a Deus. E nós estamos caminhando para que todo o plano de Deus se cumpra e irá se cumprir, porque o Senhor Jesus já fez o que era necessário ser feito. Agora resta tempo para o cumprimento de algumas outras determinações de Deus, mas tudo irá se cumprir segundo a vontade e a palavra do nosso Deus. Amém? Glória a Deus. Veja, o que mais a Bíblia Sagrada nos ensina sobre a fé. A Bíblia nos ensina que, em Romanos 10, 17, que a fé vem pelo ouvir as boas novas. E as boas novas vêm pela palavra de Cristo. Então nós vamos ter fé. A nossa fé vai se desenvolver, a nossa fé vai crescer
A nossa fé vai ser aperfeiçoada na medida em que nós conhecermos as boas novas do Senhor Jesus Cristo, as promessas que o Senhor Jesus Cristo tem para nós e que Ele já, na verdade, fez tudo para nós. Quando Ele entregou a si mesmo lá na cruz, as suas últimas palavras foram: está consumado, está consumado. E veja também que em Efésios, vamos conferir aqui na palavra do nosso Deus, Efésios capítulo 1, verso 3. Efésios 1, 3 nos declara assim a palavra do nosso Deus: bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Então, através do Senhor Jesus Cristo, nós já fomos abençoados com todas as bênçãos espirituais, com algumas, não com todas. Todas as bênçãos espirituais já foram conquistadas para nós. Agora, para que essas bênçãos espirituais venham a se cumprir, venham a se realizar, venham se materializar, nós precisamos ter fé. Fé em quem prometeu, fé em quem consumou tudo para nós, o Senhor Jesus, o nosso Senhor e Salvador. Amém? Então, por isso é que nós precisamos conhecer a Deus e prosseguir em conhecer, porque assim, não só a nossa fé irá aumentar, como nós saberemos quais requisitos são necessários que convenhamos a cumprir para ir tomando posse dessas promessas e nos apropriando dessas promessas. Amém? A palavra de Deus, ela vai nos transformando, ela vai nos libertando, ela vai nos purificando, ela vai nos edificando. Nós vamos sendo construídos, uma nova criação. Amém? De fé em fé e de glória em glória. Cada vez mais, cada dia mais, à medida em que nós nos entregamos, nos abrimos, à medida que nós nos rendemos, à medida que nós nos dedicamos, que nós nos empenhamos, nós buscamos o cumprimento dessas promessas nas nossas vidas, elas vão se cumprindo para a glória de Deus. Amém? Louvado. E veja que todos nós nascemos com fé. Vejamos em Romanos capítulo 12, verso 3. Diz assim a palavra do nosso Deus, Romanos 12, 3. Porquanto pela graça que me foi concedida, isso é o apóstolo Paulo dizendo para mim e para você, exorto a cada um dentre vós que não considere a si mesmos além do que convém, mas ao contrário tenha uma autoimagem equilibrada, de acordo com a medida da fé que Deus lhe proporcionou. De acordo com a medida da fé que Deus lhe proporcionou. Então, Deus dá uma medida de fé para cada um, mas essa fé pode ser aumentada, pode ser aperfeiçoada, conforme dizíamos agora. E ainda em Efésios 2:8, também diz assim a palavra de Deus: porquanto pela graça sois salvos, por meio da fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus. Não vem de vós, é dom de Deus. Então, é Deus que nos concede a fé. Para crermos em Deus, nós precisamos dessa fé. Se nós não tivéssemos recebido dele mesmo essa porção de fé, nós sequer seríamos capazes de crer em Deus, porque Deus é Espírito. Amém? Então nós não vemos a Deus naturais, então por isso nós precisamos da fé, para que assim passemos a crer em Deus e na sua palavra, e aí o próprio Deus, o Espírito Santo de Deus agindo em nós, vai nos capacitando para crer em todas as suas promessas, para crer na sua palavra e para viver de acordo com ela, para a glória dele mesmo. Amém? Nós queremos finalizar, nós pretendíamos também falar sobre Abraão, mas vamos fazer uma mensagem mais curta e de uma outra oportunidade nós falaremos sobre Abraão, que é o nosso pai na fé. Amém? Veja em Hebreus
no capítulo 2, melhor dizendo, Hebreus capítulo 4, verso 2. Diz-nos assim a palavra do nosso Deus: pois as boas novas foram pregadas também a nós, tanto quanto a eles. Entretanto, a mensagem que eles ouviram de nada lhes valeu, pois não foi acompanhada de fé por aqueles que a ouviram. Pois as boas novas foram pregadas também a nós, tanto quanto a eles. Entretanto, a mensagem que eles ouviram de nada lhes valeu, pois não foi acompanhada de fé por aqueles que a ouviram. Então veja bem, vai haver uma diferença para você e para mim ao nós ouvirmos a palavra de Deus, ao nós lermos a Bíblia Sagrada, ao nós ouvirmos a leitura da Bíblia Sagrada, porque quando nós lemos, nós também estamos ouvindo. Temos um ouvido externo e temos um ouvido interno. Então, se nós lermos em voz baixa, sem pronunciar as palavras, com o nosso ouvido interno, nós também estaremos ouvindo. Por isso que diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Amém? Então, se nós não tivermos fé na palavra, de nada ela vai nos valer. Então, nós precisamos crer. Amém? Então, pela fé é que nós nos apropriamos da palavra de Deus. Glória a Deus. Então, nós precisamos dessa fé para crer em Deus e na sua palavra. Glória a Deus. Então veja que nós procuramos também um conceito de fé no dicionário que diz o seguinte: fé é a coragem de acreditar sem qualquer desconfiança em algo que nos foi prometido e ainda não vemos, mas que esperamos, baseados na fidelidade da palavra que nos foi dada. Então nós esperamos com toda a convicção na palavra que nos foi dada. Então a fé, ela exige que nós creiamos e que nós confiemos totalmente, plenamente em Deus que a prometeu. Amém? Glória a Deus. E nós não podemos também duvidar, porque diz aqui em Hebreus 10, 22 e 23, nós vamos reler para finalizar então. Portanto, acheguemo-nos a Deus com um coração sincero e com absoluta certeza de fé. Então nós precisamos de total sinceridade. Se, por exemplo, estamos passando por um problema de saúde, nós não vamos falar que nós não estamos doentes. Nós vamos chegar a orar, falar com Deus, porque a oração é falar com Deus, com toda a sinceridade. Senhor, eu estou sentindo uma dor de cabeça. Eu estou gripado, Senhor, eu estou com tal enfermidade. Porque Deus sabe. Mas nós, em primeiro lugar, precisamos reconhecer a nossa condição atual. Se eu hoje estou errando, estou pecando em alguma coisa, eu preciso reconhecer, preciso me arrepender. Em primeiro lugar, quando nós chegamos diante de Deus para orar, nós precisamos confessar os nossos pecados, pedir perdão pelos nossos pecados, para que não haja separação entre nós e Deus por conta de pecados os quais não tenhamos nos arrependido e confessado. A partir do momento que nós nos arrependemos e confessamos, recebemos o perdão de Deus, um arrependimento sincero, uma confissão sincera. Amém? E aí nós vamos falar com Deus com toda a fé, porque Ele está nos ouvindo. Deus é Espírito, o Espírito de Deus está em nós, está próximo a nós, Ele está nos ouvindo e Ele está intercedendo por nós diante de Deus. E o próprio Senhor Jesus, que é o nosso mediador entre nós e Deus, Ele também intercede por nós diante do Pai. Amém? Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor Jesus.
E aí, seguindo então na leitura, tendo os corações aspergidos para nos purificar de uma consciência culpada, nos limpar totalmente para nós nos sentirmos perdoados e não ficarmos duvidando que Deus vai nos abençoar. E os nossos corpos lavados com água pura, sem duvidar, mantenhamos inabalável a confissão da nossa esperança. Qual que é a confissão da nossa esperança? É crer que nós agora, como filhos de Deus, como co-herdeiros de Deus em Cristo, temos direito às promessas de Deus, desde que estejamos cumprindo os requisitos necessários para tomar posse delas, conforme nós já falamos. Portanto, quem fez a promessa é fiel. Então, pode vir a dúvida? Pode. Mas nós temos que permanecer confessando, repetindo a nossa confissão de fé até que a promessa se cumpra. Se vier dúvida, nós rejeitamos a dúvida e declaramos a promessa e declaramos com fé que nós estamos convictos de que as promessas de Deus vão se cumprir para nós, em nome de Jesus. Amém? Então, nós voltaremos a falar desse tema numa outra oportunidade. Que Deus o abençoe, que Deus te abençoe em nome do Senhor Jesus Cristo e exerça fé naquele que prometeu, porque Ele é fiel, o nosso Deus. Em Cristo Jesus, nós temos direito a todas as promessas de Deus. As promessas espirituais já foram conquistadas para nós, conforme lemos em Efésios 1:3. Que Deus te abençoe, tenha um final de semana abençoado na presença do Senhor Jesus, na presença do Espírito Santo de Deus, para a glória do Pai, em nome do Senhor Jesus. Amém? Glória a Deus. Até uma próxima oportunidade. Se despede com a graça e a paz do Senhor Jesus, o irmão Luiz Henrique. Que Deus abençoe a todos em nome do Senhor Jesus.